011 976 54 8015. Site aikikai.org.br. Takemuso Aiki, o Aikido de O-Sensei e Instituto Takemuso, a casa de O-Sensei no Brasil. O-Sensei no Ie, ensino de Budô marcial, Aikido tradicional e caminho de iluminação espiritual. Apaixonados pelo Aikido. Hoje teremos um vídeo muito interessante. Interessante por quê? Porque eu sempre tive a tese que, infelizmente, aqui no Brasil, nós começamos a treinar com professores que não tinham ainda conhecimento da arte profundo. E não só no Brasil, mas também na América Latina inteira. Isso atrapalhou muito o Aikikai. Quer dizer, quando você não tem um professor bom, né, você não é ensinado para você os princípios da arte como eles precisam ser ensinados. Então você treina 1, 2, 3 anos e vai treinando, né? E quando você acha que conseguiu alguma coisa, você toma consciência que aquilo que você conseguiu não funciona. Então tudo isso aí se deve, a meu ver, porque a gente não teve uma boa orientação. Por isso é muito importante, quando você vai treinar Aikido, que você tenha um professor. Ele pode até não ser muito competente, mas ele tem que admitir isso, ele tem que dizer, olha, eu não sei muito bem, estou estudando, vamos fazer aqui um grupo de estudo e vamos aprender junto. Foi isso que eu fiz no Instituto Takemuso. Eu nunca me coloquei como conhecedor, como chefe, como grande, como foi feito aqui no Brasil. Aqui a pessoa que começou aqui no Brasil dizia que ele era, para ter uma ideia, numa biografia ele chegou a dizer que ele fazia, tratava do imperador, da família do imperador do Japão. Ele dizia que o almirante Yamamoto, que comandou o ataque a Pearl Harbor, né, ele era amigo dessa pessoa. E na internet, agora tiraram isso da internet, mas a gente ficava impressionado de ver a quantidade de nomes que tinha lá. A impressão que dava é que ele pegou, é como se fosse aqui no Brasil, fosse lá no Congresso, pegava uma relação de nomes de congressistas importantes e colocava lá que era amigo de todo mundo. Bom, e na época a gente não... Estou falando da época de 1960, fim de 60, começo de 70, a gente não conhecia. Eu vi uma pessoa lá de fora, lá, né, com toda aquela imponência, etc. A gente acreditava. Na verdade, ele sabia arte marcial um pouco. Não era ruim, ele tinha realmente uma presença, tinha uma habilidade, mas não era aquela sumidade. Você deveria ter dito, como a gente faz aqui no Instituto. Fala, olha, a gente está treinando, etc., né? Estamos aprendendo, vamos todo mundo trabalhar junto. Então, o aluno e o professor vão crescendo junto, né? Naturalmente, né? E progredindo. E como todo mundo tem dúvida das coisas, todo mundo pesquisa, todo mundo se ajuda, e aí a pessoa progride. Foi assim que eu progredi no Aikido. Hoje, realmente, eu conheço bastante sobre Aikido. Pouca gente aqui no Brasil, mesmo no exterior, tem o conhecimento que eu tenho, né, de Aikido. Mas demorou 53 anos, né? 53 anos, por causa disso aí. E a minha tese sempre foi essa. Veja bem, o O-Sensei, ele treinou Aikido com o Sokaku Takeda, mais ou menos uns 5 anos por aí, né? Lá de 1915, 16, por aí, 1920, por aí, pouco tempo. E mesmo assim, não era regularmente.
O Sokaku Takeda ia lá, de tempo em tempo, ele ficava lá uns 15 dias com ele lá, ele treinava bastante, e depois ele foi sozinho, desenvolvendo, etc., e olhando o professor, etc. Mas eu quero dizer que foi passado para o Osansei, logo no começo, os princípios da arte, né? Dizem que o Osansei pagou bastante dinheiro para ele, etc., né? Pelas minhas pesquisas, pagou, mas não foi assim aquela unanimidade. Ele tinha uma casinha lá em Hokkaido, ele deu a casinha de presente, inclusive para o Sokaku Takeda, de gratidão. Claro, mas o Osansei tinha dinheiro, o pai dele era um tipo de prefeito da cidade, né? Então, o Osansei nunca, na verdade, montou uma empresa, trabalhou algum negócio. Ele tentou abrir uma loja em Tóquio, mas não deu certo, ele acabou distribuindo para os empresários. Enfim, ele não tinha mentalidade de empresário, mas era um gênio, né? Era um gênio e uma intuição enorme, né? Então, o Sokaku Takeda é um grande mestre, né? Então, realmente deve ter ensinado para ele. Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, quando você começa a treinar na escola certa, você aprende rápido. E quando você está demorando para aprender, você não aprende. E talvez não aprende nunca. Então, se você aí está treinando no Brasil, já há mais de 10 anos, e ainda se considera muito ruim, que ainda não está satisfeito, pode ter certeza, você precisa estudar de novo os princípios do Aikido. Falta aprender os princípios. Procure um bom professor. Tem bons professores de Aikido no Brasil, mas tem muito ruim também. Tem muita gente que fala que é professor, que está ensinando, mas na verdade não está. Talvez nem seja a maldade da pessoa, né? Talvez, acredito que não. O pessoal da Aikido normalmente é gente boa, de coração, mas está iludido, né? Está mal informado, acreditou em fantasias, né? Então a forma é, se você não está satisfeito com o teu Aikido, treinou mais de 10 anos, está errado. Procure um bom professor, ou então pelo menos, fala assim, vou rever mesmo, sozinho, autodidaticamente, estude de novo. Né? Tem livros bons, hoje em dia você vai na internet, tem de tudo. Se você quiser aprender mesmo, sem professor é difícil, mas, sabe, faz uma viagem para o Japão, ou se quiser se acreditar em mim, vem aqui no Instituto, eu ensino. Eu não faço questão. Antigamente, eu queria crescer a organização, porque tinha um problema político aqui, então a organização precisava crescer para ter gente, né, para você ter representatividade, né? Então, por isso que eu procurei crescer a organização. Mas agora não me interessa mais. Né? Eu quero que o Aikido cresça de qualidade. Né? Que quando uma pessoa fala, chega um amigo, você treina Aikido? Eu treino com fulano de tal. Ele vem aqui e realmente tem conteúdo, a técnica realmente funciona. Aikido é uma coisa maravilhosa. Foi uma síntese que o Sansei fez de praticamente de toda a arte chinesa, né? Seja Tai Chi, seja Pakuazan, né? Seja Xingyi, né? As 3 principais artes. Ele estudou isso tudo aí, fez uma síntese, Daitoryu, o Aiki, mais a religião Omoto, isso aí é a essência de tudo, de toda aquela coisa do Oriente, né? Se você aprender bem, é maravilhoso, não só pelo ponto de vista marcial, mas também pelo ponto de vista de iluminação espiritual. Quer dizer, você vai adquirir um conhecimento interno, uma paz, uma sabedoria. Eu não estou dizendo que eu já sei isso, mas eu tenho sentido isso sim, né? Não é pretensão. Eu evolui muito espiritualmente, como pessoa, tudo por causa da prática do Aikido e, claro, por estudos que eu fiz, eu li muitos, a quantidade de livros que eu tenho, vocês ficam bobos de ver a quantidade de livros que eu comprei, que eu adquiri. Sempre pesquisando, viajando, chamando o professor, tudo isso ajudou, o esforço foi muito grande. Mas não precisava ser nada disso, basta eu ter tido um professor como teve o Michael Flynn Shihan, que é o motivo deste vídeo, que eu vou falar agora sobre ele. O Michael Flynn Shihan, ele começou a estudar o Aikido em 1982, né? E olha só, em 2 anos, ele recebeu o título de Nidan. Nidan, 2 anos. Aqui no Brasil eu não conheço ninguém que conseguiu um negócio, nem ser Shodan em 2 anos. Não dá. Aqui no Instituto Takemuso demora, se a pessoa se esforçar bastante, uns 3 anos, 4 anos para ficar faixa preta, né? Em 2 anos, e o cara ficou Nidan, ainda Fuku Shiduin, professor assistente. Primeiro que ele tinha já uma certa genialidade, mas certamente ele teve um grande professor, teve uma boa orientação, né?
Por isso, ele é um exemplo para nós nesse sentido, né? Aí, em 1985, ele foi para o Japão, né? Onde ele estudou lá no Aikitai Hombu Dojo e também foi estudar Iaido com o professor Takeshi Mitsuzuka, sensei lá, Iaido. E aí, aliás, essa combinação é muito comum em Aikido, né? No Brasil nós temos o professor Santos, o professor Shikanai também, que tem essa combinação de praticar o Aikido com o Iaido. É uma bela de uma combinação. Aí ele retornou no Japão em 1987, do Japão, né? E ele ficou lá junto com o Shiba Sensei, ele acabou sendo o chefe do Berkeley Aikikai, né? E até 1990, então praticamente 4 anos ele ficou lá dirigindo esse dojo, né? Mas veja só, nesses 4 anos, né, ele foi receber o título de Yondan. Yondan. Aqui no Instituto Takemuso não tem ninguém que conseguiu ser Yondan com menos de 12 anos. Ninguém, né? Até mais, 15 anos para Yondan, porque é difícil de ser Yondan. Agora, precisa pensar também o seguinte, nos últimos 10 anos por aí, é que realmente eu consegui chegar mais perto do cerne do Aikido, né? Principalmente graças ao contato que eu tive com Kato Sensei, né? Me ajudou muito, me abriu muitos olhos, né? Começou com o Eno Sensei, foi que eu percebi que o Aikido aqui não era Aikido, o que estava me ensinando aqui era coreografia. Eu percebi isso com o professor Ueno. Foi ele que me mostrou que Aikido era um caminho de iluminação espiritual, etc. Então eu me voltei para o lado religioso, mas da parte técnica, o Kato Sensei me mostrou a conexão entre as duas coisas, né? Lastimavelmente ele faleceu, mas era uma pessoa espetacular, Kato Sensei, né? E então, enfim, ele ficou o chefe lá do Berkeley Aikikai, né? E ele era uma pessoa tão assim, tão bom professor, tão comunicativo, bem gênio, né? Que ele acabou sendo o âncora da Birankai. A Birankai é a organização que o Shiba Sensei fez nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, sempre quem começou com o Tohei Sensei. Quem foi primeiro nos Estados Unidos foi o almirante Isamu Takeshita, amigo do Sensei. Ele foi lá, fez umas apresentações, uma pessoa muito importante, ele foi entrevistar o Theodore Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, etc. Bom, e ele fez a apresentação na imprensa, quem começou. Depois, quem desenvolveu mesmo lá foi o Tohei Sensei, né, no Havaí, e também na costa oeste dos Estados Unidos, que também é uma pessoa muito carismática, etc, etc. Né? E depois foi o Yamada Sensei, né? Agora, o Yamada Sensei, embora ele seja uma pessoa muito carismática e tenha uma técnica muito bonita, mas ele resolveu fazer o seguinte, ele resolveu ensinar o Aikido básico, né? Então, a gente no Instituto Takemuso tivemos sorte de ter nosso Instituto Takemuso, outras pessoas também, porque eu trouxe o Yamada Sensei para cá, fui lá, conversei com ele, que o Aikido no Brasil aqui estava muito ruim, então eu conversei com ele, ele se propôs a ajudar. Então, em 1989, eu fui lá e ele combinou de ajudar a gente aqui. Aí eu apresentei ele para os outros mestres, para o professor Severino, para o professor Dutra, para o professor Ricardo Leite e outro, enfim, Breno de Oliveira, né? E outros, né? Então, ele deu um banho de loja na gente, nessa parte técnica básica. Mas o Yamada Sensei sempre trabalhou nesse nível, técnica básica. Ele é muito bom para a gente começar. Mas depois de um certo tempo, ele fica naquela parte, não estou falando mal, estou dizendo que assim é que é a realidade. Agora, já o Shiba Sensei já é diferente. Então, por exemplo, ele... nessa época que ele estava, né, ele chegou a ser, quando eu estive lá nos Estados Unidos, ele já fazia parte da elite dos professores dos Estados Unidos, né? Bom, aí ele foi em 2005, ele foi para a Escócia, né, e começou a trabalhar lá. Eu tive contato com ele mais através do professor Ezra Shihan, que é a figura mais notória do Aikido de lá, que teve muita influência do professor Kanetsuka,
que é um fenômeno, né? O professor Kanetsuki, ele ensinou lá na Inglaterra, muito bom também, né? E ele esteve aqui e tal, foi aí ele me deu um vídeo, né? E falou desse professor, mas eles trabalhavam, vamos dizer, o Flint trabalhava uma organização diferente da do Wesley, né? Mas eles são amigos, tudo. E lá na Escócia, ele fundou uma organização chamada Sistel Aikikai, né? E foi logo convocado para ser presidente da Birankai. A Birankai é a organização que o Shiba Sensei fundou nos Estados Unidos, né? E que depois o Shiba Sensei, tem um vídeo do Shiba, quem quiser tem a biografia dele, ele estava lá nos Estados Unidos, estava no Japão, depois do Japão ele foi para a Europa, para a Inglaterra, e foi praticamente coordenador da Federação Europeia, e depois ele foi para os Estados Unidos. O Shiba Sensei, ele era uma pessoa muito espiritualizada, né? Ele foi monge, né? Monge zen, então era uma pessoa bastante espiritualizada, mas era meio excêntrico, eu acho, bem diferente. Tinha gente que achava que ele era muito violento, tinha gente que achava que ele era muito sábio, era uma pessoa especial. Shiba Sensei é um tipo especial, mas ele foi. Mas é um grande mestre, não tenha dúvida, né? Técnica impecável, como eu falei. E aí, bom, lá então, para variar, ele acabou recebeu o título de Shihan em 2005, né? Ele recebeu o 7º Dan do Doshi Moriteru Shiba em 2018, né? Recebeu o 7º Dan um ano antes do que eu, né? Só que o time terá 53 anos, né? Ele não precisou treinar tudo isso, porque teve gente, como eu expliquei. Lá depois também ele acabou sendo um tipo de um polo difusor da Birankai, também foi na Grécia e em Portugal, né? Também supervisionando, então. Enfim, um grande professor que está diretamente associado a Birankai. E para nós serve como um exemplo de que a gente, quando vai dar aula, a gente não pode se colocar como mestre se a gente não o for. Você quer começar um grupo faz como eu fiz no Instituto Takemuso. Eu fiz isso no Brasil inteiro. Muitos alunos meus hoje que têm 20, 25 anos, que têm dojo, começaram assim. Você quer treinar? Tá bom, faz um grupo de treinamento. Mas não diga que é dojo. Não diga que você é sensei. Nada. Diga que você é um líder de grupo. Pronto. Isso é honesto, não engana ninguém e vai conduzir a pessoa para saber onde ele está pisando e a pessoa não vai perder tempo. Então, o Flint Sensei é um grande exemplo para nós todos, né? Para terminar, ele acabou se casando, né? E com uma moça chamada Julie, e ele é um pai orgulhoso de 3 filhos, o Mitsu, Michael e Nicole. Vamos ao vídeo. Três vezes.
¿Por qué siempre sura? One other thing. Keep them up. No sueltes el cuchillo. What's wrong with this? ¿Qué pasa? ¿Qué está mal en esto? ¿Sí? Mierda. If you like to do it that way, it's fine. Si queréis hacerlo así, perfecto. When you practice, it's best not to get killed by the knife. Pero cuando practicáis es mejor que os maten con un cuchillo. Atén here, and primero atén, golpe en la cara y luego da. ¿Cuál parte del cuerpo? Soltando la cadera, soltando la cadera. Keep on there. Demonstration. Guys in this technique. La rotación, había un tío que estaba en esta técnica. Yo lo tengo que bloquear aquí. Y aquí tengo que apretar hacia abajo. Waiting for him, choking the
pushing him down. Para algunos del mismo tiempo es un problema. Waiting for him to drop the knife. Tengo que esperar a que él deje caer el cuchillo. But he didn't drop the knife. Pero en la demostración él no dejó caer el cuchillo. Kept choking. Then in the video you can see me saying, drop the knife. Entonces en el vídeo podéis ver cómo lo decir, suelta el cuchillo. In, press the collar, the back we came. Con el cuello y tirando un paso atrás. The elbows in the same position as Junjinage. El codo está en la misma posición que Chuchinage. ¿Vale? Movement, Shiro Tenka. El movimiento es un Shiro Tenka. See it? Mierda. If you need Tenka, you go inside the tip of the weapon. Con el Kimi Tenka os estáis metiendo dentro de lo que es la punta del arma. He says never do that. Chivas Sensei me dijo no lo hagas nunca, así que no lo hice nunca. You can't do what the guys can do from what on top. Por encima, la mano tiene que estar encima. Okay, so this is a late time. Ese es un timing tardío. So when you do Yoko Nishigokyo, you enter in same time. Cuando hacéis Gokyo y Yokoichi, es el timing de Sen, es el de Ura. This time, what the guys set the goals. Eso es bueno sé, porque estoy dando un paso atrás, de nuevo yo reacciono a la Then, O Shihan Wagner Bull é faixa preta 7º grau e recebeu esse título máximo equivalente a um PhD. Shihan Wagner Bull ensina e pratica o Aikido tradicional e também a sua origem esotérica. O Takemuso Aiki, uma arte marcial que utiliza a energia Ki, não se restringindo apenas a movimentos e força física. Ele ensina no Instituto Takemuso Brasil Aikikai, a única organização de Aikido oficialmente reconhecida pelo governo brasileiro. Aguardamos a sua visita. Rua Mauro 331, Saúde. Assista a esses e outros vídeos completos em nosso canal do YouTube. Acesse, curta e se inscreva também em nossos canais no Instagram e Facebook, @Instituto Takemuso. WhatsApp 011 976 54 8015. Site aikikai.org.br. Takemuso Aiki, o Aikido de O-Sensei e Instituto Takemuso, a casa de O-Sensei no Brasil. O-Sensei no Ie, ensino de Budô marcial, Aikido tradicional e caminho de iluminação espiritual.